Olá, queridos, graça e paz. Que bom estarmos aqui, mais um domingo juntinho com vocês. Só quero dizer, é bom fazer online, mas é melhor quando vocês estão aqui, viu? Faz muita falta ter vocês aqui juntinho com a gente. Mas em março, se Deus assim permitir, estaremos novamente com a nossa EBD presencial. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre José, o famoso José do Egito. E qualquer pessoa que cresceu em uma família grande sabe que brigas são coisas comuns, não é verdade? Não surpreende, portanto, encontrar esse tipo de conflito nas histórias bíblicas. José era filho favorito dentre os 12 filhos de Jacó. Na realidade, não eram 12, eram 13. Foram 12 homens e uma mulher. Diná quase não é mencionada, mas também é filha de Jacó. No próximo slide, a gente vai fazer uma retrospectiva da aula da semana passada. O pastor André falou sobre Abraão, falou do casamento dele com Sara, falou de Isaac, do nome Isaac, o que significava, falou que ele casou com Rebeca, e após casar com Rebeca, eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, e é sobre Jacó que nós vamos falar nessa aula. Então, no próximo slide, a gente vai ver os 12 filhos de Jacó. Olha, vai ter horas que eu vou falar Jacó e José, porque Jacó e José são 2 nomes muito parecidos, né? Então, de vez em quando eu vou confundir, fique tranquila que depois eu lembro e volto ao normal. Aqui a gente vai ver como funcionou a história de Jacó. Porque Jacó, ele era apaixonado por Raquel. Todo mundo conhece a história, porque sabe que Jacó amava Raquel. E aí, quando Jacó resolveu casar com Raquel, Labão chegou e falou, olha, para você casar com a minha filha, você vai trabalhar 7 anos. E aí ele trabalhou os 7 anos. Quando chegou o dia do casamento, o que aconteceu? Labão deu Lia. E no dia seguinte, quando ele viu que ele tinha sido enganado, ele foi falar com seu sogro, o sogro falou, não, aqui não é assim que funciona. Primeiro é a mais velha. E aí, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir casar com Raquel. Feito isso, ele casou com Raquel, e aí começou a geração de filhos. E Raquel era estéril. Então, aí, nesse desenho, vocês vão ver os 12 homens, ok? Eles não estão na ordem cronológica, mas eu vou dizer a ordem cronológica para vocês entenderem. E vocês vão ver aí que tem uns balãozinhos embaixo, que são alguns personagens muito conhecidos da Bíblia, que vieram dessas tribos. Então, só uma curiosidade, nós não vamos entrar nesse assunto, ok? Então, o primeiro filho de Jacó foi Rúben. Depois de Rúben, veio Simeão, Levi e Judá. Esses 4 filhos são de Lia. Aí, o que aconteceu? Raquel viu que ela era estéril. O que ela fez? Ela pegou a sua serva e falou, olha, deite-se com a minha serva, porque os filhos que a serva der são meus também. E aí, o que aconteceu? Bila deu Dan e Naftali. Como Lia viu que Raquel tinha feito isso, o que Lia fez? Vou dar minha serva também, porque ela estava ficando sem ter filhos. E aí veio Isacar, Zebulon e Diná, ok? Quando aconteceu isso, veio Gade e Aser de Zilpa, eu pulei um. Veio Zilpa, que é a serva de Lia, e aí ela deu Gade e Aser. Depois disso, Lia deu Issacar, Zebulon e Diná. Só um detalhe aqui, é que quando aconteceu isso, tinha uma mandrágora lá, que era como se fosse uma pílula de fertilidade. E aí, elas fizeram uma troca. Ela falou para Raquel, Raquel, olha só, eu te dou essa pílula se você deixar que eu durma com o nosso marido. E aí ela gerou Isacar, Zebulon e Diná, ok? Depois disso, a Bíblia nos relata que Deus se lembrou de Raquel. E aí ela teve 2 filhos, José, né, que é o queridinho, que é o que nós vamos falar hoje, e Benjamim. No parto de Benjamim, Raquel falece, ok? Mas isso vocês também já sabem, porque eu sei que aqui está todo mundo acompanhando a leitura bíblica. Nós já vimos isso em tempinhos atrás, bem recentemente, ok? E agora nós vamos ver
O que significa o nome Jacó? A gente sabe que, naquele tempo, os nomes tinham muito significado. Então, no próximo slide, a gente vai ver que o nome José vem do hebraico Iosef, que significa que ele, que Deus, acrescente filhos ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. No Google Class já tem todo o material e lá você vai ver, eu tirei um trecho de um livro que eu li agora há pouco, falando que, na realidade, não era para a gente chamar José do Egito de José do Egito. Pois era como se fosse uma afronta, porque ele manteve-se firme com a convicção de que o Egito era um lugar de passagem e não um destino final para ele. Então, a gente chama ele de José do Egito, muito mais para diferenciá-lo dos outros Josés que tem na Bíblia, mas a gente sabe que ele não se corrompeu com as coisas do Egito, ok? José nasceu em Padã Arã, aos 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos. Por isso que diz que José foi o filho da velhice de Jacó. O período histórico mais provável em que José viveu é entre 1750 a 1570 a.C. Mas eu olhando, pesquisando, eu vi que essa data não é fechada. Tem gente que coloca 1800 a 1600, 1700 e pouquinho. Então, assim, é em torno disso, mas não é uma data fechada, ok? Mas vamos prosseguir. No próximo slide, a gente vai ver que por José ter nascido na velhice de Jacó e ser o primogênito da esposa que ele amava, era o filho que ele tanto esperava, fez com que esse favoritismo irritasse profundamente os demais irmãos. E 2 fatores nós vamos ver que são atribuídos a essa irritação. Primeiro é a túnica, que a gente chama de túnica colorida, mas que na Bíblia diz que era uma túnica bela, ornamentada, não dá o detalhe da cor, mas os historiadores conseguem evidenciar que ela era colorida. E o segundo detalhe são os sonhos, José é muito conhecido pelos sonhos, mas vamos por parte. Você vai ver aí que eu coloquei a túnica. Não, pode voltar. Eu botei a túnica e embaixo eu coloquei 2 desenhos. Esses desenhos também vai estar lá tudo explicadinho no material do Google Class. Esse desenho, a gente encontra ele numa tumba de um governador da província do Egito. E ali a gente consegue observar que os nobres, os príncipes, todos eles tinham a roupa colorida. Eram as túnicas muito semelhantes à túnica de José. E os demais, os escravos, os serviçais, eles tinham a túnica de uma cor só, ou branca. Ok? Então, isso é só uma curiosidade, mas lá tem mais detalhes para vocês darem uma olhada. E aí a gente vai ver que essa túnica era muito mais do que uma túnica colorida. No próximo slide, a gente vai ver que a palavra hebraica denotava ser uma veste longa, com mangas, uma espécie de capa que cobria os punhos e os tornozelos. E essa capa era semelhante à que era usada pelos nobres e filhos dos reis. E aí a gente vê a história comprovando a Bíblia. Aqueles 2 desenhos lá mostram exatamente isso. A túnica provavelmente era de cores diferentes, mas o fato mais significativo é que o seu valor não se resumia apenas à sua beleza, mas significava um símbolo da primogenitura que Rúben perdeu e foi transferida a José. Se de fato a túnica simbolizava o direito de primogenitura, explica por que havia tanta inveja entre os irmãos, uma vez que havia, entre aspas, 4 primogênitos possíveis. Eu deixei também lá no Google Class um link de um vídeo no YouTube que vai explicar detalhadamente isso que eu vou falar aqui em fração de segundos. Lá vai ter um vídeo completo mostrando para vocês como é que funcionou isso. Vamos raciocinar. O primeiro filho que nasceu, o primogênito, é Rúben, ok? Rúben. Só que Rúben perdeu o direito de progenitura quando ele se deitou com a concubina do seu pai. Então, ele já estava fora. Aí vem Simeão, que é o segundo na linha de sucessão.
Só que ele achou isso, mas, na realidade, os outros irmãos também achavam, porque aí poderia ser o primeiro da serva de Raquel, poderia ser o primeiro de Raquel, que é o que a gente vai ver. Judá poderia ter afirmado que, além de Rúben, Simeão e Levi, que eram os 3 antes dele, terem sido desqualificados, porque Rúben dormiu com a concubina. Simeão e Levi, eles foram banidos porque eles massacraram o povo de Siquém. E aí a gente vê toda aquela história que nós já lemos há pouquinho tempo atrás. Então, esses 3 já estavam fora do páreo. Judá, eu sou o próximo da linha. Olha quanta gente tinha inveja quando viu que quem recebeu a capa foi José. Dan era o primeiro filho de Bila. E ela era considerada propriedade de Raquel. Então, em tese, Dan seria o primeiro da linha sucessória de Raquel, e não José, uma vez que ela era a serva, e naqueles tempos era isso que prevalecia, que a serva, quando tinha um filho, é como se fosse uma barriga de aluguel. Isso te lembra da aula passada, quando o André falou sobre Abraão e Sara, que deu a serva e deu aquele rolo todo? Olha aí as coisas se repetindo mais uma vez. E não contente com Dan, ainda tinha Gade, porque Gade era o primogênito de Zilpa. Então, ele poderia ter achado que deveria ter ganhado o direito de primogenitura após Rúben ter perdido o direito. Então, olha quantos irmãos estavam lutando pelo direito de primogenitura. Aí chega o belíssimo do José, com 17 aninhos de idade, com aquela túnica. Não deu certo, né, gente? Aí a gente sabe a história. E é um detalhe, uma curiosidade aqui, é que José ele não teve maturidade. Lógico, ele tinha 17 anos, ele era um adolescente, né? Ele poderia ter esperado o tempo para usar a túnica. E o pai também não cumpriu o papel dele de pai ao falar: filho, olha só, você vai ser o meu primogênito, mas aguarda um momentinho, eu vou depois me reunir com os seus irmãos e vou contar tudo. Não foi isso que aconteceu. E aí deu todo aquele problema. Lá no material, você vai ver mais detalhes sobre isso, né? De outros casos de pessoas que tiveram o bastão passado de uma forma correta, Moisés e Josué, a gente vê Davi esperando Saul. Então, foram coisas que aconteceram muito similares, mas que não teve o desenrolar todo igual a esse, simplesmente porque ele atropelou os fatos. Tá? E uma outra curiosidade que a gente vai ver, aqui eu vou só pincelar, mas lá no material também está bem descrito, é que toda situação importante da vida de José vai aparecer uma túnica. Uma túnica, um anel, um cordão, sempre tem algo envolvido com a vestimenta dele, ok? Mas aí, se você ficar curioso, você vai lá e dá uma olhada, lê direitinho, que tem muita coisa legal. E na psicologia é o que a gente chama de padrão de comportamento. Você faz uma coisa, aquilo te remete a outra, então vai tudo sendo interligado. E esse padrão de comportamento ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E a gente precisa ver o que é que está desencadeando alguns padrões de comportamento na nossa vida. Se for algo ruim, a gente tem que lançar fora. Se for algo bom, a gente continua repetindo sem problema nenhum, ok? Os irmãos de José, nitidamente, tinham inveja dele, ninguém precisa falar. A gente vê isso lá em Gênesis 37:4. Mas foi depois dos sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. E a gente vê isso lá em Gênesis 37:11. Nesses sonhos, a família de José se curvava diante dele. E aqui um detalhe, porque no primeiro sonho fala dos irmãos, dos 10 irmãos, e no segundo, dos 11, né? E no segundo fala que, inclusive, a lua se curva. Quando a gente fala que são os pais de José, na realidade não eram os pais, porque Raquel já estava morta, tá? Mas é só para a gente ter uma noção disso aí, e estava falando realmente da linha acima da vida de José, tá bom? Então, não tem, ai, meu Deus, e agora eu errei. Não, a gente fala de uma forma genérica, mas, na realidade, não é isso. E foi uma curiosidade que o historiador Rodrigo Silva, se eu não me engano,
ele é muito bom e ele estuda muito sobre isso. E quando ele falou, eu falei, realmente, a gente fala os pais e, na realidade, era só o pai, porque a mãe já tinha morrido, né? Então, o que é interessante é o seguinte, porque antes, José era um sonhador idiota. Agora, ele era uma ameaça real, quando foi colocada a túnica dele. Antes, era somente, vamos desprezar, vamos debochar esse menino, esse moleque. Agora, era necessário eliminá-lo, porque ali estava a linha sucessória de Jacó, ok? Então, por conta disso, eles decidem matar José. E aí vem Rúben, que é o irmão mais velho, e interveio em relação a José e salvou ele da morte, ok? Aí José foi vendido a um grupo de comerciantes que passava naquele momento. Isso a gente vê lá em Gênesis 37, de 1 a 36. No próximo slide, a gente vai ver o mapa de como foi o trajeto de José, até encontrar com os seus irmãos, ok? Então, o que aconteceu? O pai chegou e falou assim, José, vá lá ver como estão os seus irmãos. Eu dei uma pesquisada e a distância, mais ou menos, era em torno de 71, 73 quilômetros até ele chegar em Siquém. Ele chegou em Siquém, chegou lá, cadê os irmãos? Não estavam mais lá. Aí ele pede uma orientação para o pessoal que estava lá, e o pessoal falou, não, eles estão lá em Dotã. Ok, aí ele foi para Dotã. São mais 13 quilômetros até chegar em Dotã. Ok? E depois de Dotã, o que aconteceu? Ele foi vendido como um escravo a Potifar, um dos oficiais de Faraó. Mas não demorou muito para alcançar a posição de liderança. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A gente pode ver isso em Gênesis 39, 3. No outro slide, a gente vai ter 3 figurinhas. A primeira figurinha é quando os irmãos jogam ele no poço. A segunda figura é quando os irmãos pegam a túnica dele e mancham ela de sangue para dizer para o pai que ele tinha sido devorado por um animal ou coisa do gênero. E na terceira figurinha, a gente vê o próprio Jacó chorando amargamente pela perda do filho. Ok? E a gente tem em Gênesis 50, 20, que é no final de toda essa história, depois que já teve o período de fome, depois que os irmãos e o pai descobrem que José não tinha morrido, mas que estava vivo. Aí, olha essa frase que linda. Gênesis 50, 20 é uma declaração clássica sobre as operações da vontade de Deus. É uma espécie de Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. Olha o que está escrito lá. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. É o famoso Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente começa a aprender algumas lições com José, que não importam as circunstâncias, o importante é continuar obedecendo e seguindo a vontade de Deus. E aí, segue a história. No próximo slide, a gente vai ver 2 figurinhas. A primeira é a esposa de Potifar pegando a roupa dele, e aí ele vai para a prisão. E aí a gente já vê a mudança das túnicas. E lá na apostila, vocês vão ver que essas túnicas elas começam a ter nomes. A primeira túnica era a túnica do amor, a segunda túnica era a túnica da escravidão, a terceira túnica era a túnica da libertação, a quarta é a túnica real. Então, vale a pena a gente dar uma olhada lá e conferir com calma tudo isso aí. Então, o que aconteceu? José começou a prosperar na casa de Potifar e ele foi promovido a supervisor da casa. A gente consegue ver isso lá em Gênesis 39. E aí, o que aconteceu? A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Mas José era temente a Deus e rejeitou aquela mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa, com a túnica dele. E aí fez aquele escândalo, dizendo que ele tinha tentado violentá-la e tal, e blá, blá, blá. O que aconteceu? Potifar pegou ele e botou ele na prisão. Um detalhe importante aqui é que, provavelmente, Potifar conhecia sua mulher, pois, pela lei, José deveria ter sido morto, porque toda vez que era pego em adultério, era pena de morte.
Então, o Rodrigo Silva ele fala isso, que dá-se a entender que ele sabia mais ou menos quem era a esposa dele, viu que, na realidade, não tinha sido bem aquilo, mas ele também não poderia ficar, né? Como é que ia ficar a reputação dele? Então, o que ele fez? Tira o cara de cena. E aí colocou José na cadeia, na prisão. E o que eu quero te dizer, queridos, é que injustiças acontecem. Na nossa vida, injustiças acontecem o tempo todo. Mas tome sempre a melhor decisão, mesmo que você sofra momentaneamente, assim como José sofreu. Porque pensa bem, José poderia ter ficado na dele, ter aceitado ali a cantada e tal, iria ficar bem tanto com a mulher de Potifar quanto com Potifar. Mas ele não se submeteu a isso, ele continuou fiel ao Senhor. E um outro detalhe importante é que José era filho de um enganador, Jacó. Jacó enganou, enquanto ele podia, Jacó estava enganando. Com quem que ele aprendeu a ser honesto? Aprenda com os erros de quem veio antes de você, inclusive seus pais. Até o mau exemplo pode te dar uma lição. Você não é obrigado a ser um enganador porque seus antecessores foram. Você pode ter a tendência, mas não a obrigação. E aí vem um parênteses. Nós temos a tendência de pecar, mas nós temos a obrigação de sermos santos. Então, a nossa vida tem que ser dessa forma. Nós não precisamos ser mais um na lista dos derrotados. Nós podemos mudar a história, mesmo que aqueles que vieram antes de nós não tenham dado o exemplo como nós gostaríamos que tivessem dado. Ok? A prisão de José, que José estava, era para presos políticos. Naquela época, não tinha uma prisão como a gente vê nos dias de hoje, ok? E o interessante é que, mesmo no local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Temos que ter a mesma empolgação quando estamos na prisão ou quando estamos no palácio. José administrou a cadeia com a mesma motivação que administrava a casa de Potifar. Como é que ele tinha essa empolgação? Essa empolgação está aí na segunda figurinha. Quando ele chegou lá, ele lembrou do sonho que Deus tinha dado para ele. E ele sabia que aquela prisão não era o fim. Que o Deus em quem ele cria era poderoso para livrá-lo até mesmo daquela cadeia. Ok? E aí, no próximo slide, a gente vai ver o que significa a palavra entusiasmo. Eu peguei no dicionário e fiz a questão de dar o print para você ver o que significa entusiasmo. Alegria intensa, viva, júbilo. Agora, olha esse 2, que interessante. O dicionário mesmo coloca isso. Nas religiões não cristãs da antiguidade, ou seja, nos tempos de José, estado de exaltação de espírito de quem recebe, por inspiração divina, o dom da profecia ou da adivinhação. Sabe o que significava para eles uma pessoa entusiasmada quando estava num contexto como José na prisão, que Deus estava dentro dele? Crer que quem deu o sonho garantirá o cumprimento dele. É isso que nós precisamos ter. Quando a gente crê que as circunstâncias não podem deter aquilo que Deus já determinou para nós, nós temos entusiasmo. Nós continuamos cantando, nos alegrando, nos regozijando, independente das circunstâncias. E a gente comprova esse entusiasmo e a gente vê que José era bem-sucedido em tudo que ele fazia, até mesmo na prisão. Se você quiser conferir, está lá em Gênesis 39, versículo 21 e versículo 23. E uma frase que eu achei muito interessante, de um homem chamado Tiago Nigro. Ele estava entrevistando o Rodrigo Silva, e aí ele falou uma frase muito interessante que diz assim, ó, o fruto é consequência de uma semente. Então, ser bem-sucedido é diferente de estar bem-sucedido. José estava bem-sucedido numa prisão? Ninguém consegue dizer que José era uma pessoa, eu estou bem-sucedido, está onde? Estou na prisão. Não existe isso, mas ele era bem-sucedido. Primeiro, porque a palavra de Deus garantia, e segundo, que aonde ele colocava a mão, as coisas iam prosperando. Então, a semente dele era de uma pessoa bem-sucedida. E aí vem um recadinho para nós. Independente de onde nós estejamos, independente das dificuldades que nós estejamos enfrentando, a semente de bem-sucedidos está na nossa vida. Então, nós temos que tomar posse disso, vivermos entusiasmados, empolgados, porque hoje em dia não é como se Deus estivesse dentro de nós. Ele habita em nós, o Espírito Santo está em nós. E vamos dar prosseguimento. O
que aconteceu? O José, lá na prisão, ele conheceu duas pessoas, um copeiro e um padeiro. E os dois sonharam. Um sonhou com os pães e o outro sonhou com a videira lá, com as uvas. E eles não sabiam o que significava. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram e falaram com José. José falou assim, não, eu sei o que é isso. Ó, significa o seguinte, você vai voltar e em 3 dias você vai voltar lá, vai ser restituído. E aí o outro se empolgou. Né? Aí eu? Não, você vai ser morto. Entendeu? Vão cortar a tua cabeça e não tem jeito para você, não. E foi exatamente o que aconteceu. E um detalhe, que quando ele falou isso, para o copeiro, ele falou assim, ó, não esquece de mim não, tá? Quando tu chegar lá, você fala com o faraó. Ó, tem um cara lá top, que ele dá sonhos. E o que aconteceu? O copeiro, esqueceu. Queridos, às vezes a gente quer dar um jeitinho, né, nas coisas de Deus, mas Deus tem um momento certo para todas as coisas. E aí, nesse slide que o Binho já colocou aí, a gente vai ver um detalhe muito importante, que o dom de José, ele foi crescendo aos poucos. Primeiro Deus deu um sonho, depois ele deu a oportunidade dele interpretar, e aí depois a gente vai ver que Deus deu a ele a solução para os sonhos. É muito interessante isso. E a gente conhece a história, sabe que Faraó teve 2 sonhos, que na realidade eram um sonho só. Né? O que Faraó sonhou? Sonhou com 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, que engoliam as vacas gordas. Depois ele teve um outro sonho, a espiga boa, aí vinha a espiga ruim e comia. E ele ficou atordoado com aquele sonho, não sabia o que acontecia. E o que aconteceu? Ele chamou toda a cúpula dele e ninguém conseguia interpretar. Aí, o copeiro, tcharam, lembrou dele. Olha, tem um cara lá na prisão que falou exatamente o que ia acontecer comigo. E você não quer chamar ele? Ah, chama lá, chama o José. E aí, vão barbear, vem a 3ª túnica dele, porque ele troca de túnica, você vai ver isso lá no material. E o que acontece? Quando ele chega lá, ele vai falar com o faraó. E a realidade, queridos, é o seguinte. Você acha que o faraó não sabia que aquilo era alguma coisa ruim? É lógico que ele sabia. Tinham 7 vacas gordas. Vêm as magras, comem as gordas, e mesmo assim o negócio fica magro. Vem a espiga ruim, come a espiga boa. Ele já sabia que aquilo ali era algo ruim. Mas o que ele queria de José era muito além da interpretação. Ele queria que José tirasse aquele mau agouro daquele sonho. Ele queria que José desse uma solução para aquele problema. E é interessante porque aqui a gente vê o quanto José amadureceu. Ele já não era mais aquele adolescente de 17 anos que pegou a túnica e saiu esfregando na cara dos irmãos que ele ia ser o primogênito. A gente vê um homem maduro que fala, não, olha, eu sugiro que o senhor encontre um homem que seja inteligente, que seja sábio, que seja isso, que seja aquilo. E foi dando todas as qualidades e as características de um homem que poderia fazer a diferença naquela situação. E aí o próprio faraó falou, não, quem é esse homem? Esse homem é você. Você é inteligente, você é sábio, Deus está contigo. Não, é você. E aí ele restituiu. E o que é muito interessante é porque tem alguns detalhes aí desse sonho que passam desapercebidos quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Por quê? Quando falava de vaca naquele tempo, a vaca era o símbolo de uma deusa que simbolizava a fertilidade. Na verdade, quando você chega e fala, quando José chegou para Faraó e falou assim, olha, Deus te revelou o que vai acontecer. O que ele estava dizendo para Faraó? Olha, Faraó, existe um Deus que é maior que você, que é maior do que a deusa da fertilidade. Por quê? Naquele tempo, Faraó era considerado a personificação divina. Era como se fosse um Deus. E aí, se ele tivesse falado por meias palavras, ele teria se vendido. Mas o que ele falou? Ele continuou firme, continuou falando aquilo que Deus tinha determinado para que ele falasse.
E o que a gente aprende aqui, queridos, é que caráter é inegociável. José queria crescer? Lógico. José queria sair da prisão? Lógico. E o que poderia ter acontecido se ele tivesse falado dessa forma? Se não tivesse sido Deus falando através dele? Ele poderia ter sido deportado novamente para a prisão, porque aquilo era um insulto. Lembra nos tempos de Jesus, quando as pessoas começaram a chamar Jesus de mestre? O que aconteceu? A inveja com os senhores, com os mestres. Não, ele não pode ser chamado de mestre, mata ele, pega ele. Aqui poderia ter acontecido a mesma coisa, porque ele estava dizendo, Faraó, você é um Deus, mas é um Deus fraco. Existe um Deus maior que você. A deusa da fertilidade é tão fraca quanto, porque existe um Deus maior que você, que é o Deus que eu sirvo. Então, ele não negociou isso. Há uma diferença entre assuntos que eu devo evitar para comprometer um negócio e assuntos que eu evito porque eu estou me vendendo. O caráter sempre precede a oportunidade. Então, queridos, nós não podemos nos vender por nada. Por nada. O nosso caráter tem que ser sempre íntegro, santo e reto diante do Senhor. Mas vamos prosseguir. No próximo slide, a gente vai ver já José como um administrador e estrategista. Ele foi um excelente administrador e um excelente estrategista. A gente vê em Gênesis 41, 34, que ele falou para todo o povo guardar 1/5 da colheita. Queridos, 1/5 da colheita, 20% de tudo que eles produziam seria guardados em celeiros. Aí para agora e pensa comigo. Dá 10% de dízimo. O povo não, alguns, né? Porque aqui eu sei que não, o povo aqui é fiel. Mas tem uma galera, né, de outros locais, assim, distantes daqui, que não dão dízimo, porque acho que 10% é muito. Aí, você fala assim, não, você vai dar os 10% e você tem que ter uma reserva, né? Para caso de uma emergência. Então, tem gente que coloca 5%, tem gente que coloca 10%, e tem gente que não consegue colocar nada, porque é muito dinheiro. Aí, Faraó teve um sonho, José interpretou, e ele fala para o povo inteiro que tudo que eles plantassem, 20% ia ficar retido por 7 anos. Você acha que isso foi uma atitude assim, bem tranquila de ser feita? É lógico que não. Mas ele tinha a autoridade do Senhor, ele tinha a investidura do Senhor e a investidura do Faraó, que falou que a partir de agora tudo que ele dissesse era lei. Então, ele fez, primeiro isso, ele juntou 20% de toda a colheita durante 7 anos de fartura. E ele teve uma logística sensacional, que ele espalhou os celeiros nas próprias cidades, para evitar transporte futuramente. Isso está lá em Gênesis 41, versículos 35 e versículos 48. Você imagina, o mundo inteiro com fome, chegando lá, aí eles tinham que pegar o transporte e ir lá numa cidade determinada, onde estava o celeiro, as sementes, e trazer de volta. Você acha que não ia dar saque? Você acha que não ia dar briga? Você acha que não ia dar morte? É lógico que ia. Então, ele facilitou colocando celeiros em todas as cidades. E um detalhe interessante, isso até mesmo falando no mundo secular mesmo, né? Quando nós estamos nas vacas gordas, muitas vezes nós negligenciamos esse ciclo de altos e baixos. E deixamos de armazenar. A gente fica super confiante e acha que nada pode dar errado. E aí a gente vê isso na igreja, a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso nos casamentos, a gente vê isso na relação entre filhos e pais. A gente está numa boa e acha que está tudo bem. E a gente não investe, a gente não deposita. A gente não continua depositando os 20% lá. Não, está bem, está tudo ótimo. E quando você vê, empresas gigantescas quebram. Faliu? Eu não acredito que aquela empresa faliu. Faliu. Por quê? Porque não teve esse cuidado na época de vacas gordas. Mas José ele fez o inverso, né? Porque Deus deu um direcionamento por ele, e ele aumentou a arrecadação e construiu celeiros para armazenar tudo aquilo. E nas vacas magras, as pessoas começam a quebrar. Dão o que tem. Aquilo que é muito importante para você, o teu carro zero, o teu colar de ouro, a tua casa, o que for, você começa a dar por quê? Porque é muito mais importante você sobreviver do que você ter um carro do ano. É muito mais importante você comer do que você ter um bem. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas começavam a vir até
o Egito para pegar comida. E fizeram o quê? Deram tudo, tudo. Gado, ouro, terra, tudo. Até que chegou uma hora que eles não tinham mais o que dar. E aí o que eles deram? Suas próprias vidas. Eles se tornaram escravos. E, queridos, quando nós sobrevivemos a um ciclo de baixa, nós ficamos mais capacitados para o ciclo de alta. Sobreviveremos ao dilúvio se estivermos na arca. Se você estiver no local certo que Deus te determinou, por pior que esteja a situação, você está na arca. E estando na arca, você vai sobreviver. E eu coloquei aí um versículo de Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 16, que foi o Rodrigo Silva que falou também, eu achei interessantíssimo, que diz assim, ó terra, ai de ti quando o teu governante é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam logo pela manhã. E aí ele explicou que os beduínos, que são um grupo étnico que habita nos desertos do Oriente Médio e norte da África, em regiões como a Arábia Saudita, Síria, Iraque, Jordânia e o próprio Egito, eles constituem cerca de 10% dos habitantes do Oriente Médio. E sabe o que eles fazem? Eles fazem a melhor refeição à noite, porque eles não sabem o que vão enfrentar durante o dia. Então, se eles comem tudo na manhã, no café da manhã, e dá ruim até chegar à noite, eles vão ficar sem alimento. Então, eles vão retendo, e só no final do dia, quando deu tudo certo, aí sim eles se alimentam. E isso fica uma dica para nós, que muitas vezes a gente recebe alguma coisa e a gente sai gastando, sai fazendo e esquece de economizar. Seja bens, seja coisas sentimentais, seja o que for. A gente sempre tem que ter uma reserva, porque o dia mau pode chegar. Aliás, o dia mau chega, a palavra de Deus diz isso. Então, quando o dia mau chegar, você vai estar bem, porque você tem algo. É como se fosse uma roda gigante. A roda gigante, você está lá em cima, você nem lembra que existe lá embaixo, mas ela vai descer. E quando ela chega embaixo, se você não tem nada para subir, você vai ficar parado ali. Agora, quando você tem alguma coisa, aquilo vai sendo um ciclo e você vai conseguir vencer, ok? Vamos seguir que o tempo não para. Versículo 13 aí, o próximo slide, que é o slide 13. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu um nome egípcio, Zafenate-Paneia. A gente quase não ouve esse nome, né? A gente ouve muito mais José do Egito do que esse nome dele aí, mas fica para você ter conhecimento. Se alguém falar, você conhece o Zafenate? Conheço. Gente boa ele. A gente pode ver a referência disso em Gênesis 41, 45. Ele se casou com Azenate, filha de um sacerdote de On. José e Azenate tiveram 2 filhos. O primeiro, o primogênito, foi Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Gênesis 41, 51. Eu quero parar aqui só para que você compreenda que quando ele diz que ele esqueceu da casa do pai, ele não está dizendo que, a partir daquele momento, ele deletou a família. Muito pelo contrário, porque a gente vai ver mais na frente que os irmãos vêm, pedem comida e ele dá a comida. Depois ele traz o pai e dá do bom e do melhor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, cicatrizou. Eu já liberei perdão. Eu consegui compreender que o que aconteceu comigo tem um propósito muito maior. E foi o próprio Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, para que eu pudesse ser canal de bênção na vida dos meus familiares e de toda a humanidade daquela época. Então, aí você pode falar, não, porque eu estou esquecendo minha família. Não esqueça a sua família. Se você tem alguma coisa para resolver com a sua família, resolva. Porque família é herança, continuidade. Nosso Deus é um Deus geracional, ok? E o segundo filho, que foi Efraim, que diz, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Isso está lá em Gênesis 41, 52. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. Você já reparou que nas tribos de Israel, nas 12 tribos, não tem nem Levi, nem José? Apesar de José ser o queridinho, não tem. Por quê? Porque Levi era a tribo que fazia tudo do templo. Então, eles não tinham terra, eles não tinham posses, tudo era doado a eles. Eles viviam exclusivamente para o serviço
do templo, da casa de Deus, ok? E aí sobrou uma vaga. Aí a segunda vaga, que seria de José, o próprio Jacó, o próprio Israel, colocou os 2 filhos de José. Aí a gente vê a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E lá na apostila, vocês vão ver um detalhe muito interessante também, que o que aconteceu com Jacó e Esaú vai acontecer com os filhos de José. O primogênito deixa de ser o primogênito e o mais novo passa a ser o primogênito. Aí tem lá a troca das mãos, você vai ver tudo isso lá, e você já leu isso também há pouco tempo, eu não vou me deter a isso. Mas só para a gente lembrar que esses padrões de comportamento continuam sendo repetidos, ok? No próximo slide, a gente vai ver exatamente o que eu falei quando eu disse que José não tinha esquecido de todo a família. Aprendemos com José que uma característica do perdão é levar o outro à consciência do erro, é a remissão. Porque, como ele já estava mais maduro, ele poderia, quando os irmãos chegaram, se ele não tivesse crescido na adversidade, o que muitos crentes hoje não crescem, porque Deus me esqueceu, porque eu estou no deserto, eu não sei porque eu estou passando por isso, e não crescem. Só reclamam, só murmuram. José não. José continuou com entusiasmo, continuou seguindo em frente, porque ele sabia em quem ele cria. E aí o que aconteceu? Ele, quando recebeu os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. Né? Quem apanha nunca esquece. Né? Quem bate, às vezes esquece. Mas quem apanha não esquece. E, nesse caso, José não tinha esquecido dos seus irmãos. E ali, se ele não tivesse amadurecido em Deus, o que ele falaria? Vocês não. Eu sou o irmão de vocês, e agora vocês não me venderam, agora vocês vão passar fome. Vocês vão ser... Poderia escorraçar com eles. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele alimentou, devolveu o dinheiro, depois chamou o outro irmão, fez toda aquela ciranda ali, porque existia um propósito. O propósito era que o irmão falasse, olha, a gente tinha um irmão, mas, assim, por um acaso do destino, ele faleceu. Aquilo ali era confessar o pecado. Apesar deles não terem falado que eles tinham matado, mas depois eles falaram com José. Né? Então, o que é redimir o ofensor? É a mesma coisa que eu dissesse para você, olha, eu te perdoo, mas eu sei exatamente o que você fez por mim. Mas eu decido não ser igual a você, por isso eu te perdoo. E aí, queridos, o perdão é mais forte que o ódio. E o amor é mais forte do que a revolta. Então, se na tua vida o ódio tem prevalecido sobre o perdão e a revolta tem prevalecido sobre o amor, eu peço que você olhe para a vida de José, veja tudo que ele viveu, tudo que ele passou, e de onde Deus tirou ele e aonde Deus colocou ele, e você vai ver que ele pode fazer o mesmo na sua vida, se você liberar perdão e amar, até mesmo os teus inimigos. Os próximos slides, nós já estamos terminando. Eu tirei de um vídeo do YouTube, que eu deixei o link lá também. Esse é maravilhoso, vale a pena. Se inscreva no canal, curta, dá aquele joinha, fale com ela. É uma mulher que ela fala das passagens bíblicas desenhando. E ela colocou aqui umas semelhanças entre José, do Egito, e Jesus, que... eu não sei, se você já tivesse visto todas, ok. Se você teve essa revelação, ok. Mas algumas eu tinha, outras não. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E fica a dica também. Se você tiver algum vídeo, se você tiver alguma reportagem, algum material sobre José, coloca lá no Google Class. Compartilha com os irmãozinhos, tá bom? Para que a gente possa crescer juntos. E aí nós vamos ver as semelhanças entre José e Jesus. Primeira semelhança. Os dois foram odiados pelos irmãos. Tanto José quanto Jesus. E talvez você esteja aí com a sua vidinha presa, porque seus irmãos estão te odiando. Segue em frente, vamos caminhar. A segunda semelhança, os outros conspiraram para prejudicá-los. Tanto Jesus como José. Terceira característica de semelhança, os dois foram tentados. José foi tentado pela esposa de Potifar e Jesus foi tentado pelo próprio Satanás no deserto. Quarta semelhança, os dois foram levados para o Egito.
Quinta semelhança, suas capas foram tiradas. A capa de José, a gente já falou, e a túnica de Jesus foi tirada e lançada a sortes, porque era uma túnica que não tinha costuras, era uma túnica nobre. Então, os soldados lá disputaram para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus. Próxima semelhança, eles foram vendidos pelo preço de escravos. É interessante que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata e José foi vendido, na época não existia ainda moedas, né, mas ele foi vendido por 30 peças de prata. E esse rapaz que estava entrevistando o Rodrigo Silva, ele falou assim, eu peguei o valor do grama da prata hoje e calculei, daria em torno de 680, 700 reais. Esse seria o valor atual de venda de José. Você imagina, você vendeu uma vida por 700 reais. E aí o Rodrigo Silva ele falou assim, olha, esse valor era um pouquinho maior. Naquela época, tinha um peso maior, mas, de qualquer forma, era um valor irrisório. E aí ele falou assim, é como se hoje fosse o valor equiparado a um boi. Então, você tem um boi que custa 3 mil, 5 mil, dependendo, né, se é um boi reprodutor e tal, mas é em torno disso, uns 5 mil, estourando 7 mil reais. Esse foi o valor que eles venderam José. Um irmão. Né? Na nossa igreja lá no Rio, a gente brincava muito assim, irmão vende irmão? Não. Aliás, irmão mata irmão? Não. Irmão só vende irmão, só joga no buraco, só coloca como escravo, sabe? É mais ou menos dessa forma. Então, não importa o que os seus irmãos estejam fazendo com você, queridos, você tem um sonho e Deus vai realizar cada um deles em nome de Jesus. No próximo slide, a gente vai continuar vendo as semelhanças. Ambos foram presos em cadeia. E ao lado aí você vai ver as referências. Então, para o vídeo, vê lá, confere, volta. Outra semelhança, foram falsamente acusados. Não preciso nem dizer, né? Jesus, o quanto ele foi falsamente acusado. José também foi. Esse aqui eu achei sensacional. Tanto José quanto Jesus foram colocados com outros 2 prisioneiros. Um foi salvo e o outro foi perdido. Jesus estava lá na cruz, um foi salvo e o outro foi perdido. José estava lá na prisão, um foi salvo e o outro foi perdido. Será que é mera semelhança? Eu tenho certeza que não, queridos, porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Tudo aponta para Jesus. José apontava para Jesus. Próxima semelhança. Ambos foram exaltados após o sofrimento. Então, depois de tudo que José passou, da prisão, ele foi exaltado. E aí entra a última túnica dele, que foi uma roupa de linho, e aí teve um anel, um colar de ouro. Ele foi exaltado. Foi colocado como governador de todo o Egito. E Jesus foi assunto aos céus. E o nome dele está acima de todo nome. Ok? E mais uma semelhança. Os 2 perdoaram os seus ofensores. Um detalhe que Jesus era Jesus, né? Jesus era Deus. A gente acha que era mais fácil, mas na realidade ele era homem aqui. Mas José era homem. E ele perdoou antes dos seus irmãos pedirem perdão. E isso serve para que a gente faça a mesma coisa. Nós precisamos perdoar, independente se quem nos ofendeu vai pedir perdão ou não, porque é uma decisão nossa. Faz parte do nosso caráter, faz parte do nosso DNA. O nosso DNA é um DNA celestial, que faz exatamente aquilo que o Pai faria. E as 2 últimas semelhanças estão no próximo slide, que foi, ambos salvaram sua nação. Jesus salvou não só a sua nação, mas toda a humanidade. Todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus serão salvos, terão a vida eterna. E José salvou todo aquele mundo, né? O mundo que existia naquela época foi salvo através da vida de José. E a última semelhança, Deus reverteu em bem o que fizeram para feri-los. A gente vê Gênesis 50, 20, que foi aquele que eu li lá na frente, e a gente tem aqui 1 Coríntios 2, 7 e 8. E esse último desenho aí, que é como ela encerra o vídeo, depois você vai ver lá, ela coloca um rapazinho pensando, tá, mas Jesus era Deus, então para Jesus era fácil fazer isso. Não era, porque Jesus aqui na Terra ele era 100% homem. Mas vamos focar em José, que era 100% humano. José perdoou,
José não parou diante das adversidades. José, mesmo sendo vendido, continuou com entusiasmo. José não deu ouvidos, José não se vendeu, José não fez nada, ele continuou seguindo. E para a gente compreender isso, a gente precisa ver que tem horas que nós precisamos sair de onde estamos para vivermos algo melhor. Abraão saiu da sua terra e da sua parentela. E Deus deu as famílias por herança. Abençoou todas as famílias através da vida de Abraão, porque ele saiu. José saiu da sua casa, não de forma espontânea, mas saiu. E através da vida de José, todo aquele povo foi salvo da morte. Jesus deixou o céu para nos resgatar. Portanto, queridos, tenhamos coragem. Façamos o que há de ser feito. Nós precisamos continuar caminhando, mesmo em tempos difíceis. Temos visto tanta coisa acontecendo, os dias verdadeiramente são maus. Tem horas que bate um desânimo, mas aí você vai fazer como José, você vai lembrar do sonho. E eu coloquei lá também um link do YouTube de uma música do Asaf Borba, que fala, não deixes teu sonho morrer. E ele fala que quando Deus põe um sonho no teu coração, a gente segura, acalenta, porque a gente sabe que é Ele mesmo que vai fazer, é Ele mesmo que vai concretizar. Então, depois você assiste lá, você escuta a música, você louva e adora ao Senhor. Queridos, esse é o que foi o que eu preparei para hoje. É um assunto muito vasto. Eu não pensei que José tinha tanto pano para manga, sabe? Eu me apaixonei ainda mais pela vida de José. E eu te desafio a estudar sobre a vida de José. Pegue lá a apostila, leia. Se ficar com dúvidas, pergunte. Pode perguntar por lá mesmo, pode perguntar para a gente aqui na igreja. Mas não deixe de ler, não deixe de se aprofundar. Porque a vida de José tem coisas preciosíssimas para a nossa vida. Não só a vida espiritual, mas a vida material, a vida profissional, a vida sentimental. Então, não desanime diante das circunstâncias. Não sei o que você está passando, mas eu sei que o nosso Deus é poderoso para te tirar de qualquer buraco, para te tirar de qualquer poço, para te tirar de qualquer coisa que esteja te brecando. Então, não desista, continue com os sonhos. Veja os sonhos que Deus te deu e você vai ver cada um deles se realizando para a glória do nome do Senhor. Amém? Alguns avisos importantes. Domingo que vem, nós não vamos ter EBD, nem online, nem presencial. Por quê? Porque nós temos o acampamento da igreja. Então, as pessoas estarão no acampamento da igreja. Então, não faz sentido o pessoal estar no acampamento e a gente está aqui tendo aula de EBD. Mas, no outro domingo, nós vamos continuar ainda online e vamos estudar sobre a vida de Moisés. Não vou dizer quem vai dar aula, porque vai ser surpresa. Aguardem, já comecem a estudar sobre Moisés, para depois a gente trocar figurinhas, e vai ser muito bom. Eu espero que você tenha um domingo abençoadíssimo na presença do Senhor, e que hoje, às 18 horas, você venha cultuar conosco aqui na Igreja Batista da Orla, que você possa trazer os sonhos que Deus te deu e colocar aqui diante do altar e falar, Senhor, eu creio que cada um deles vai se cumprir no seu tempo, porque o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador, aquele que me ajuda, aquele que me fortalece, aquele que me faz mais do que vencedora. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.